Você é feliz no seu trabalho? Mostrar que trabalho, prazer e prosperidade devem sempre estar associados na construção de uma trajetória profissional de sucesso é a proposta da coach de carreira Ana Lisboa. A especialista é a idealizadora do movimento Ascenda, que mostra o caminho para essa transformação. Veja o bate-papo da especialista com a nossa equipe para o Sigma Talks. Eu sou a terceira Ana de uma família com 3 anos e de uma família onde as pessoas reconhecidamente gostavam muito de trabalhar, mas eu não tinha essa ideia antes. Então eu comecei a minha trajetória universitária estudando publicidade e propaganda, depois eu fui para a área de marketing, porque no meio do curso de publicidade eu descobri que o que eu gostava mesmo era de gente. E aí eu queria entender como as pessoas pensavam, como que o pensamento fazia com que as pessoas tomassem decisões. E por isso eu fui fazer a minha primeira pós, que foi em marketing. Depois eu resolvi trabalhar com recursos humanos, mas já como empreendedora. Então eu voltei para o interior, fui buscar trabalho para mim, não encontrei, e isso fez com que eu começasse a estudar recursos humanos e trabalhar na área, mais especificamente recrutamento e seleção. Mas eu buscava o coaching já desde essa época, só que eu achava que eu precisava estar mais madura para trabalhar com coaching, um amadurecimento de vida, não de profissão. E quando chegou o momento certo, tudo aconteceu e agora eu sou coach, sou muito feliz que eu faço. O movimento Ascenda foi uma grata surpresa até para mim. Se formou sozinho através de uma ideia que sempre me perseguiu, que era mostrar para as pessoas que é legal trabalhar. Só que eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. E o maior desafio de um coach de carreira é auxiliar os seus coaches, ou seja, os seus clientes, nessa nova busca, especialmente agora que a gente está vivendo mais e as pessoas querem ter profissões rentáveis, mas elas querem ser felizes, né? Mesmo que elas mudem de profissão ao longo da vida. E aí, ao longo das minhas expectativas de colocar isso em prática como coach, eu encontrei um monte de gente maluca que também ama trabalhar, pessoas que se veem trabalhando felizes. E o projeto nasceu através dessa necessidade que eu também encontrei com essas pessoas. Então hoje o Movimento Ascenda existe não só comigo, eu sou a carinha que todo mundo vê, mas existe uma equipe muito valiosa de pessoas que estão o tempo todo trabalhando para levar a mensagem do Movimento Ascenda para as pessoas. E na verdade o que a gente quer? A gente quer que a luz que as pessoas têm dentro delas, essa luz brilhe de verdade, né? E por isso se chama Ascenda. E isso tem a ver com a minha missão como coach, que é empoderar pessoas através da luz que delas emana. Em primeiro lugar, é dizer para as pessoas que não estão satisfeitas com o seu trabalho atual que elas não estão sozinhas. De certa forma, fazer com que essas pessoas tenham um pouco de calma para entender que isto vai acontecer desde que elas saibam para onde elas querem ir. Nós identificamos também a necessidade de trabalhar para pessoas que não querem empreender. Então o Movimento Ascenda existe para pessoas que eventualmente tenham negócios próprios, mas o nosso foco é entender quais são as necessidades das pessoas que trabalham para alguém. E aí surge a figura do intraempreendedor. Então nós acreditamos no potencial das pessoas, nós acreditamos no desenvolvimento que essas pessoas trazem para as empresas, mas nós também sabemos que em muitos momentos da vida essas empresas contam com pessoas que estão apagadinhas, né, e que precisam se conhecer para desempenhar melhor as suas atividades. Então, a raiz do Movimento Ascenda está na insatisfação do trabalho, mas o que floresce do Movimento Ascenda é essa paixão que todos nós temos por alguma atividade que traga retorno para a sociedade e, consequentemente, prosperidade para si próprio. Por isso que os 3 pilares do Movimento Ascenda são trabalho, prazer e prosperidade. Eu entendo que as pessoas precisam ter conhecimento para que as suas atitudes e as suas habilidades tenham coerência. Então eu acredito muito nisso. Só que é inevitável. Quando a pessoa adquire conhecimento, ela muda os valores dela e, consequentemente, ela muda as suas atitudes. E aí você encontra uma pessoa que muito tempo atrás estava perdida e não sabia como começar alguma coisa ou como se destacar. E a partir do momento que essa pessoa recebe uma orientação e aquilo faz sentido para ela e aquilo passa a ser uma verdade para ela, ela muda as suas atitudes e é inevitável, o resultado vem. Então essa transformação que acontece, ela é hipnotizante para mim. Então conversar com pessoas todos os dias, conversar com os meus coaches,
compartilhar com eles as vitórias ou através do contato que a gente tem com os cursos, com as palestras, com os workshops e a gente vê que a gente fala alguma coisa e a pessoa se ilumina. Isso é mágico demais e a pessoa sempre vai ter essa referência. Começamos o processo falando de trabalho. Uma melhoria no desempenho, uma melhoria na performance ou uma orientação de vida e na verdade o que a pessoa busca é a felicidade. Então, eu entendo que na minha área, que é coach de carreira, o trabalho é um dos caminhos para a felicidade. Mas para isso a pessoa precisa se entender, se aceitar e ela precisa entender e aceitar também o passado dela, suas origens, para que ela possa entender o presente e só aí projetar o futuro. A gente tem hoje uma demanda absurda da sociedade pedindo para que as pessoas falem de futuro, pensem em futuro e saibam o que vão fazer no futuro. Mas se você não sabe nem quem você é hoje, como é que você vai saber onde você quer chegar? Então eu acredito muito nessa questão do autoconhecimento voltado para os principais pontos, os potenciais pontos fortes dessa pessoa, para que ela transfira isso para o trabalho. Existem pessoas que fazem coisas com muita facilidade e pessoas que são reconhecidas por essas coisas que acontecem de modo fácil. Isto é um caminho. Só que a gente insiste em não enxergar. Então, por exemplo, a pessoa que faz bolo, com muito prazer, faz rápido e os bolos saem maravilhosos. Será que não é essa a vocação da pessoa? Ah, mas ela precisa abrir uma empresa de bolos? Não, ela pode trabalhar com gastronomia, ela pode trabalhar com confeitaria. O problema desta identificação de causa é que muitas vezes é muito difícil fazer isso sozinho. Então, as pessoas passam a vida entendendo que elas precisam trabalhar para pagar as contas e elas não entendem a real causa que faz com que elas não sejam felizes. Isto piora porque isso se reflete num sentimento de angústia, que não raro leva a alguma doença. Então isso vai só se acumulando e é esse o grande problema. Então o que a pessoa tem que fazer para ser feliz no trabalho? Primeiro, trabalhar no que gosta, porque aí você passa o tempo todo se dedicando a uma atividade profissional e na verdade parece que não está trabalhando. Então, primeira coisa, não tá bom? Tá infeliz? Tem alguma coisa errada no meio do caminho. Usando uma metáfora para ficar mais fácil de entender, existem dores de cabeça, por exemplo, que são ocasionadas por problemas estomacais. Não adianta tratar a cabeça, tem que comer direito. Então é isso que a gente trabalha, né? Tratar da pessoa para que ela seja feliz dentro do que ela busca e do que é felicidade para ela. O meu papel é questionar por que isso não está acontecendo com a certeza de que a pessoa pode e com a certeza de que a pessoa vai conseguir se ela mudar um pouquinho a estratégia dela. Mas que mudança vai acontecer? De acordo com o que ela pode mudar. Então, o coaching é um processo de apoio, sim, mas ele acontece através da entrega desse cliente e da minha entrega enquanto profissional para conseguir o que a pessoa quer. Então, muitas vezes as pessoas chegam com propostas que aparentemente podem ser absurdas, mas se ela está pensando naquilo, é porque ela sabe lá no fundo que pode dar certo. Muitas vezes ela não sabe como chegar sozinha. Bom, eu quero falar diretamente para você agora, que tem um objetivo guardadinho aí no fundo do seu coração, mas está esperando mudar o governo, mudar o país, melhorar as coisas, mudar de casa, ter dinheiro, o filho nascer, o filho ir para a faculdade. Você vai ter condições de alcançar os seus objetivos e como que a gente vai fazer isso? A gente vai transformar o seu objetivo em pequenos objetivos alcançáveis. Quando você perceber, já aconteceu. Basta que você tenha um pouquinho de paciência em ouvir o seu coração, entender qual é o seu objetivo e traçar a sua meta. Fica tranquilo, eu vou te ajudar a desenhar isso passo a passo para você ter certeza que você vai conseguir o que você espera.